Hoje vamos falar sobre a lei de Newton. Isaac Newton nasceu em 1642 e faleceu em 1727, 31 de março, propriamente dito. Isaac Newton escreveu uma enciclopédia em que ele fala das suas 3 leis em 1687, data da publicação. A primeira lei dele que ele fala na sua enciclopédia, ele fala da inércia, o fundamento da inércia. Também chamada de primeira lei de Newton. Ele diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Repouso, que ele escreveu no seu livro, ele chamava isso de equilíbrio estático, onde a velocidade é igual a zero. Caso você tenha um movimento, esse movimento ele tinha que ser de equilíbrio dinâmico, a velocidade tinha que ser diferente de zero. Então, no seu livro, na sua enciclopédia, ele resumiu onde você não pode ter nenhuma aceleração, ou seja, ela é nula e a força também é nula, e você tem consequência do MRU. Na segunda lei de Newton, que é justamente a aplicação da dinâmica, onde vai aparecer a força, mas a força não tem nada a ver com a aplicação da lei de Newton, não tem nada a ver de um super-herói salvando o planeta. No caso, nosso planeta Terra. Provavelmente muitas pessoas estavam torcendo para esse super-herói, que ele tem a força, e a multidão torcendo, né, para ele salvar o planeta, né? Mas, pela segunda lei de Newton, força é quando você vai alterar o estado de equilíbrio de um corpo, mantendo sempre variação de movimento, nesse caso, quando você tem aplicação na força. Força você tem ela de duas naturezas, ou ela vai ser força de campo, é aquela força entre corpos que mantém uma interação à distância. Exemplo, nós temos aí Terra e Lua, para onde a Terra vai, a Lua segue a trajetória da Terra. E o outro é a força de contato. É aquela força que a superfície fica em contato. Exemplo, você tem uma pessoa pisando no asfalto. Então, para a segunda lei de Newton, você tem a força igual a massa vezes aceleração, você tem as unidades. Então, quando você aplica uma força sobre um corpo, ao final, esse corpo ele vai ter uma aceleração. Aí nós colocamos aí para você um exemplo de um caixote ou uma caixa, onde você mostra aí a aplicação dessa força. Então tá aí a direção da força e o seu sentido também, para onde você vai estar aplicando a força, para onde vai estar se direcionando o movimento desse corpo. Então essa é a força aplicada e essa vai ser a aceleração do movimento do corpo. Então força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton é ação e reação, ou seja, mesma intensidade ou módulo, e direção também, só que o sentido vai ser contrário, sentidos opostos. Aí você tem novamente a aplicação da Terra e Lua. A Terra exerce uma ação na Lua, a Lua devolve essa ação na Terra, no caso seria a sua reação na mesma intensidade. A aplicação da reação na Lua seria nada mais nada menos que o movimento das marés, principalmente na Lua cheia e na Lua nova, onde você tem a intensidade da maré mais forte, mais intensa. Uma outra aplicação que você tem da terceira lei de Newton seria também a questão quando você tivesse um ciclista andando, né, num asfalto, numa pista. Ele aplica uma ação para trás, o piso joga ele para frente. No caso, o asfalto manda a reação, no caso, ele para frente. Essa vai ser a ação para trás e a reação, nesse caso, para frente. Então, em resumo, a gente estudou sobre as 3 leis de Newton, que foi a inércia, a dinâmica e ação e reação. Muito obrigado e até a próxima.